Bom, então, conforme a gente havia combinado, a partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada, estamos iniciando a gravação. Então, a gente inicia agora uma rápida revisão sobre os tópicos 2.1 e 2.2 com o compartilhamento de tela. Então, volto aqui para a nossa apresentação da aula referente à sessão 2.1, para a gente relembrar o que a gente tratou, o que foi estudado aqui nessa 2.1, onde o grande objetivo era a gente descrever a dinâmica de sistemas elétricos, em especial sistemas RC e RL, e sistemas eletrônicos que utilizam amplificadores operacionais, através, em especial, da modelagem matemática e representação, né, modelagem matemática, aquela modelagem que a gente já viu, e representação utilizando a tal da função de transferência, bom, que a gente já deu uma olhadinha nela na unidade 1. Bom, o primeiro passo, né, então, para a análise dos nossos projetos de sistema dinâmico é a obtenção do modelo matemático. Então, como a gente já enfatizou bem isso, enfatizou bastante sobre isso, o modelamento matemático, na verdade, ele descreve o comportamento do nosso sistema. Então, toda vez que eu falar de modelo matemático, a gente tem sempre que lembrar que eu estou descrevendo matematicamente o comportamento desse sistema. E no caso dos nossos sistemas elétricos, a gente só consegue descrever esse comportamento, ou seja, modelar matematicamente o nosso sistema RC e RL, utilizando algumas leis fundamentais de circuitos elétricos, em especial para circuitos RC e RL, a lei de Kirchhoff, que se baseia no princípio da conservação das cargas. Você vai observar que a gente vai utilizar bastante a lei de Kirchhoff das tensões, porque os nossos circuitos serão circuitos em série. Então, aqui a gente está só relembrando, né, do que se trata a tal da lei de Kirchhoff das correntes, onde eu posso dizer simplesmente que a soma das correntes em um nó é igual a zero, porém, a que mais nos interessa é a lei de Kirchhoff das malhas ou a lei de Kirchhoff das tensões, que diz que em um circuito elétrico, em uma malha fechada, o somatório das tensões nessa malha é igual a zero. Beleza? Wilson, só para te lembrar, tá? A hora que você quiser, a hora que você precisar, só falar, a gente para e tira dúvida, tá bom? Tá. Beleza? Tá bom. Bom, então, lembrado desses dois conceitos que a gente vai utilizá-los, a gente relembra, né, que a escolha dessa lei está relacionada ao menor esforço algébrico, né? Então, eu escolho normalmente a lei de Kirchhoff das correntes quando eu tenho fonte de corrente, e eu escolho a lei de Kirchhoff das malhas quando a gente tem um circuito associado em série. Como normalmente vamos trabalhar com circuito associado em série, com elementos associados em série, ou seja, circuito série, a gente vai utilizar a lei de Kirchhoff das tensões. No nosso caso, os nossos elementos que vão compor esses circuitos são velhos conhecidos, ou seja, fontes de tensão ou fontes de corrente, resistores, capacitores, indutores e, para quem já fez eletrônica analógica, os amplificadores operacionais. É bastante interessante lembrar, né, que a gente vai utilizar em diversos momentos as relações que existem entre tensão e corrente desses dispositivos, desses elementos passivos. Quais são os elementos passivos? Resistores, capacitores e indutores. Bom, então, aquela relação que a gente já viu de tensão com corrente, utilizando lei de Ohm, utilizando lei de Joule, enfim, a gente vai precisar delas daqui a pouco. Para relembrar, a gente tem aqui uma tabelinha, que inclusive está no nosso texto, tirei do nosso livro-texto, e aí vem outra informação. Você já fez o resumo, né, desse capítulo? Fiz os então, dois. você deve se lembrar que essa tabela é exatamente uma tabela do livro-texto. O que eu quero dizer com isso? Eu estou utilizando e seguindo exatamente o nosso livro-texto para facilitar a nossa comunicação. Ou seja, tudo que você está fazendo das atividades, tudo que você está
estudando para fazer os resumos, é o que eu estou estruturando e propondo os nossos materiais de aula, tá bom? Então, é só para lembrar o seguinte, olha, quando eu tinha um resistor, a minha relação era linear. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Corrente é igual a tensão sobre resistência. Porém, quando a gente começa a falar de elementos armazenadores de energia, ou seja, o capacitor e o indutor, a coisa muda um pouco de figura. Eu deixo de ter uma relação linear e passo a ter uma relação entre tensão e corrente que envolvem integrais e derivadas. E aí isso daqui é exatamente o que complica a solução dos nossos problemas. Você vai ver que não tem nada de muito complicado. Mas se a gente tivesse que utilizar essas relações, a coisa ia ficar um pouquinho mais trabalhosa. E como a gente já disse lá na unidade 1, a nossa ideia não é utilizar uma equação diferencial, né? Que seria o caso se a gente fosse utilizar no domínio do tempo. A gente vai utilizar a transformada de Laplace, como a gente vai ver na sequência, tá bom? Então, relação tensão corrente de capacitor e de indutor depende de integrais e de derivadas, beleza? Beleza. Bom, o processo de modelagem para representação de sistemas elétricos, eles podem ser aplicados, né, em circuitos de primeira ordem, são os seguintes: os circuitos resistivos capacitivos, ou seja, um circuito RC, e os resistivos indutivos, que são os circuitos RL. Então, toda vez que a gente olhar para um circuitinho que tem apenas um resistor e um capacitor, e um resistor e um indutor, eu vou dizer que ele é um circuito de primeira ordem. É uma expressão bastante comum, tá? E daqui a pouquinho a gente vai entender o porquê. Para fazer um pouquinho mais de sentido, né, por que a gente está estudando esse tal de RC e de RL, é interessante lembrar a aplicação, né? Para que serve? Para que esse tal de RC e RL normalmente é utilizado? Normalmente, eles são utilizados como filtros. Então, toda vez que eu preciso filtrar uma frequência de um sinal, como, por exemplo, eu quero selecionar a frequência de um sinal de uma rádio. Muitas vezes eu estou utilizando um filtro. Eu quero filtrar um sinal sonoro porque está tendo muito ruído. O que eu vou utilizar? Um filtro. Quem que é esse filtro? É um circuitinho RC. Todo filtro é um circuito RC? Não. Existem filtros com outras configurações, mas uma das aplicações seria essa filtragem. Outra aplicação é dentro de instrumentação eletroeletrônica, onde esses circuitinhos, né, digamos assim, simples como RC, fazem parte muitas vezes não só dos dispositivos de instrumentação, mas também de sistemas de controle. Bom, o circuito RL, ele também é utilizado como filtro. Ele faz parte, não só, né, talvez não dá para dizer que essa é a principal aplicação dele. Por quê? Porque circuitos RL basicamente são extremamente utilizados em máquinas elétricas, sejam elas máquinas elétricas estáticas, como transformadores, ou máquinas elétricas rotativas, como geradores e motores, como máquinas síncronas. Então, de maneira geral, esse tal circuito RL tem uma enorme aplicação em dispositivos que a gente conhece no dia a dia, tá bom? E para a gente começar a modelar, a gente vai passar por alguns passos. O primeiro deles é definir o nosso problema. Nesse momento, o nosso problema é o que eu quero? Eu quero a função de transferência do nosso circuito RC. Então, o nosso problema é obter a função de transferência do circuito RC. Mas por que eu quero a função de transferência? Porque a função de transferência descreve no domínio da frequência o comportamento do nosso sistema. E é com base nessa função de transferência que eu levo as informações lá para o meu ambiente computacional para simular o comportamento do sistema. Então, é mais ou menos assim, eu faço na mão a descrição do comportamento do sistema através de uma função de transferência. Depois que eu obtenho essa função de transferência,
eu levo para dentro de um ambiente computacional para simular como que ele vai se comportar. Então, essa é a grande finalidade da obtenção da função de transferência. Independente se é do circuito RC, do RL, do RLC ou do amplificador operacional. A finalidade é esta. Bom, a Então, gente vai considerar... Oi? Então, primeiro, tipo assim, vai ter que desenvolver um cálculo, né? Tipo assim, fazer todo um estudo manual antes para depois levar para o programa, é isso? Isso, exatamente. Aquela aula que a gente fez de MATLAB dentro do laboratório, eu já entreguei para vocês, a gente já fez testes considerando a função de transferência pronta. Lembra que a gente já disse assim, olha, o numerador da função de transferência, cujos coeficientes são 1 e 2, cujos coeficientes do denominador são 1, 3 e 2. Essa função de transferência já estava pronta. Só que Não, é aquilo... porque nas aulas de segundo lá que teve laboratório, essas eu não estou participando. Por isso que eu estou até meio perdido nessa questão do MATLAB. É porque a gente não fez ainda uma aula na quinta-feira de laboratório, né? Tá. Isso. Mas o nosso objetivo é chegar nessa aula de laboratório. Se não der tempo hoje, a gente fala nela quinta-feira que vem, tá bom? Mas o que eu estou querendo dizer? A gente só faz sentido a gente ir para um ambiente computacional, ir para o MATLAB, se a gente já desenhou, se a gente já encontrou, se a gente já obteve a função de transferência, que é o que a gente vai fazer agora. Quer ver? Para começar, a gente tem que entender, enxergar no nosso circuito, que a gente já definiu que é um circuito RC série, que é esse daqui, que a tensão de entrada é a minha variável de entrada, essa daqui, ó. E que a minha tensão de saída, que é a tensão sobre o capacitor, é a minha variável de saída. Por que eu tenho que definir isso nesse momento aqui? Porque função de transferência é a relação entre a variável de saída dividido pela variável de entrada no domínio da frequência, no plano S. Tá bom? Depois que eu definir o que eu quero, que é a minha função de transferência, depois que eu definir qual é a minha variável de entrada e qual é a minha variável de saída, agora eu vou definir quais são as leis que eu preciso utilizar. Ou seja, qual que é a teoria, de onde vem o aparato teórico para eu fazer análise de um circuito como esse? Ah, é um circuito RC série? Bom, então eu vou utilizar a lei de Kirchhoff das malhas, a lei de Kirchhoff das tensões, certo? Bom, depois que eu descobri isso, né, olhando para o circuito, então vou utilizar a lei de Kirchhoff das tensões. Beleza. Agora a gente tem que fazer algumas considerações. Que considerações? Por exemplo, eu preciso considerar que os nossos resistores, nesse caso aqui, o nosso resistor, ele é puro, ele é linear e os seus valores são constantes. Por que a gente está dizendo isso? Por que eu tenho que considerar isso? Porque se eu levar para dentro desse circuito um resistor que, ao invés de ter uma resistência constante, ele tem uma variável, o meu circuito vai ficar mais complicado. Então, eu vou considerar que é um resistor ideal, cuja resistência vale R, cuja resistência vale 1 kΩ e que ela não varia ao longo do tempo. E isso, da mesma forma, para o capacitor. Eu vou considerar que a capacitância é constante, que não vai haver variação, ou seja, é um capacitor puro. Eu vou considerar também que os condutores que conectam esses elementos, eles são condutores perfeitos, onde os condutores não têm nem resistência, nem capacitância, nem indutância. Ou seja, eu não preciso considerar informações a respeito de resistência, capacitância e indutância sobre os condutores. E, por fim, outra consideração que a gente vai fazer é que todas as condições iniciais são nulas. O que quer dizer isso? Que, por exemplo, esse capacitor aqui estará descarregado no momento que a gente começar a simular, no momento que a gente começar a
modelar, no momento que a gente começar a fazer a análise, tá bom? Essas seriam as nossas simplificações e aproximações, ou seja, as nossas considerações, é algo que eu considero já de cara como verdade, tá bom? Bom, e por fim, a gente parte para obter o equacionamento. Claro, antes de iniciar o equacionamento, é importante definir os sentidos das grandezas. O que a gente quer dizer com o sentido da grandeza? Dá uma olhada nessa seta aqui. Isso aqui está me indicando o quê? O fluxo de corrente. Por quê? Porque eu estou dizendo que a corrente sai do positivo da fonte e entra no positivo do resistor, que não está aqui, mas deveria estar aqui, e que entra no positivo do capacitor. Então, estabelecer isso daí para qualquer análise de circuito elétrico é padrão. Então, a gente vai ter que fazer aqui também. Qual é o resultado dessa análise utilizando a lei de Kirchhoff das correntes? Bom, a lei de Kirchhoff das correntes nos diz que o somatório das tensões em uma malha fechada é igual a zero. Então, eu vou dizer aqui, menos EI mais RI mais 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente, tudo isso é igual a zero. Então, essa equação aqui é simplesmente a lei de Kirchhoff das tensões aplicadas sobre essa malha. Tensão sobre o resistor, tensão sobre o capacitor, tensão da fonte. Isso aqui está com polaridade diferente da fonte, porque isso aqui é elemento passivo e isso aqui é elemento ativo. E o que é isso daqui? Bom, isso daqui é a variável de saída. A função de transferência não é saída dividido pela entrada? Então, a minha saída não é a tensão sobre o capacitor? E a gente não viu lá atrás que tensão sobre capacitor é 1 sobre a capacitância integral da corrente? Então, a gente vai dizer que E0, EO, na verdade, deveria ser EO, é igual a 1 sobre a capacitância da integral de TDT. Tá bom? Bom, então encontramos as equações que descrevem o comportamento desse sistema, porém as equações no domínio do tempo. Essas equações nos interessam não para resolver o problema, mas nos interessam para, através da aplicação da transformada de Laplace, encontrar essa mesma equação no domínio da frequência. Quais são as relações que nos interessam? Eu já trouxe direto para cá a transformada de Laplace aplicada a cada uma daquelas relações tensão-corrente que nos interessam. Então, a tensão sobre o resistor no domínio da frequência é V de S, que é igual a resistência vezes I de S. Agora começa o negócio a ficar interessante. Isso daqui, isso aqui não faz muita diferença, né? Tanto no tempo quanto na frequência é uma equação muito parecida. Mas aqui não, aqui a coisa muda de figura e é exatamente por isso que a gente vai utilizar a transformada de Laplace. Dá uma olhada. A tensão sobre o capacitor no domínio do tempo é uma integral, não é? Olha como é que é no domínio da frequência. A transformada de Laplace de uma integral, na verdade, vira uma divisão, 1 sobre S. E aí a tensão sobre o capacitor deixa de ser uma integral, deixa de me exigir uma equação diferencial e passa a me apresentar apenas uma equação algébrica. Assim como para o indutor. V de S é igual a S e multiplica L vezes I. Tensão sobre o capacitor, 1 sobre SC vezes I de S. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. No lugar de uma equação no domínio do tempo, eu vou aplicar a transformada de Laplace a cada um desses termos e eu chego que a minha nova equação tem esse formato, onde era RI de T, RI de S. Onde era 1 sobre a capacitância da integral de I de T, é 1 sobre a capacitância vezes 1 sobre S, vezes I de S. E o que era I de T, agora é simplesmente E de S. E a mesma coisa para essa outra equação. Bom, qual que é a sacada agora? É que a gente encontrou as equações no domínio da frequência. O que está faltando agora? Agora está faltando encontrar a função de transferência. O que é a função de transferência?
é pegar o EO e dividir pelo EI. Só que se eu divido EO por EI, eu tenho que dividir isso daqui por isso daqui. Pronto. Eis a nossa função de transferência. É claro que entre a divisão desse termo e esse termo e chegar nisso daqui, tem uma manobra algébrica que tem que ser feita. Aqui não dá para a gente apresentar dessa forma, mas entre a divisão dessa expressão por essa, eu tenho que fazer algumas manobras algébricas para chegar nela simplificada e reduzida como essa. Mas essa daqui é a nossa função de transferência. O nosso objetivo foi alcançado. O nosso problema não era obter a função de transferência onde a variável de entrada era o EI e a variável de saída era o EO. Então, EO dividido por EI, é o conceito da função de transferência, é igual a 1 sobre RC de S mais 1. Aí, a partir daqui, quando eu estabelecer, por exemplo, números, eu chego, por exemplo, em uma função de transferência igual a 1 sobre 2S mais 1. Aí, com números, eu consigo aí sim levar para o MATLAB e fazer a simulação, tá bom? Mas o nosso objetivo no papel era chegar até aqui. Para a gente fazer o nosso circuitinho RL, a sequência é a mesma. Então, definir o problema, descobrir qual é a aplicação, qual é a lei que eu vou utilizar, fazer todas aquelas considerações e montar o equacionamento no tempo. Depois que eu fiz o equacionamento no tempo, lembrando que, dá uma olhada, nesse caso aqui, o nosso exemplo, que é um exemplo do nosso livro, ele estabeleceu como variável de saída não a tensão sobre um dos elementos, mas o valor da corrente. Então, eu nem precisei de uma outra equação. Apenas essa equação aqui me foi suficiente. Tá bom? Então, I de S sobre E de I de S, EI de S, é igual a 1 sobre LS mais R. Ah, de onde veio isso daqui? Veio de quando eu isolei I de S aqui e aqui, e passei esse carinha para cá dividindo, e o que eu isolei para cá também dividindo. Daqui para cá foi uma transformada de Laplace. Usei aquelas mesmas relações, essas mesmas relações, e transformei esta equação no domínio do tempo para essa equação no domínio da frequência. Isolei I de S, dividi por EI de S, o que ficou do outro lado é a função de transferência. Objetivo alcançado, objetivo atingido. Beleza? Beleza. O outro elemento do nosso o outro elemento dos nossos circuitos de primeira ordem é um tal de amplificador operacional. Nilson, você já fez eletrônica analógica? Já. Já. Então você conhece o amplificador operacional. A 2 estou fazendo agora, né? Avançado. Então, mas na 1 a gente fala sobre amplificador operacional, não fala? Sim. Fala. Então, beleza, isso facilita as coisas. O tal do amplificador operacional, ele também entra como um elemento, nos nossos exemplos, como um elemento de primeira ordem. Como assim elemento de primeira ordem, de circuito de primeira ordem? Lá atrás, toda vez que a gente comentou, né, que um circuitinho RC e RL era um circuito de primeira ordem, é porque ele tinha um elemento armazenador de energia. Poxa, mas o amplificador operacional não tem um elemento armazenador de energia. Pois é, nele não, mas no circuito que utiliza ele vai ter, tá bom? É por isso que ele está dentro desse capítulo. Bom, para relembrar, o tal do amplificador operacional é um circuito integrado, extremamente utilizado em um ambiente industrial, em um monte de circuito eletrônico de controle, em um monte de equipamentos de instrumentação, não só industrial, quanto médica, quanto sistema de aquisição de dados, enfim, diversas, inúmeras aplicações. Esse bichinho ele é caracterizado, né, por ter um terminal negativo e um terminal positivo, ou seja, ele amplifica a diferença entre esses dois sinais.
e ele é um componente ativo. O que quer dizer com componente ativo? É que eu preciso de uma fonte DC, né, ou seja, uma fonte corrente contínua, alimentando este circuito para que essa entrada menos essa seja amplificada. Tá bom? Essa seria a tensão de saída, ou seja, como eu disse, ele é um circuito que amplifica a diferença entre os sinais das entradas e que tem um ganho. Então, quando ele fala que amplifica, é porque tem um ganho que amplifica a diferença entre esses dois sinais. Essa é a tensão de saída. Por isso ele é conhecido como um amplificador diferencial, por causa dessa diferença. Bom, existem duas configurações para esses tais amplificadores operacionais. Uma delas é o amplificador inversor, que o sinal de entrada está conectado diretamente à entrada inversora. Porém, essa configuração de amplificador inversor, ele tem uma característica diferente, né, do próprio circuito, do próprio elemento inversor, que é controlar o ganho pela relação que existe entre esses dois resistores. Tanto é que a tensão de saída dele não é simplesmente essa fórmula, mas é essa equação, ou seja, a tensão de saída é igual ao valor da resistência de feedback, a resistência de realimentação, que é essa daqui, dividido por essa outra resistência, vezes o sinal que eu estou fornecendo para essa entrada inversora. Por que tem esse sinal negativo aqui? Porque se o meu sinal de entrada está conectado na minha porta inversora, o valor da tensão de saída será negativo, será o contrário, será o invertido, será o inverso da entrada, independente se isso aqui é um valor constante, se é uma senoide ou se é uma onda quadrada. Beleza? Lembrando, ó, esse amplificador inversor, o terminal positivo está aterrado. Tá bom? Beleza. Existe uma outra configuração, que é a configuração inversora, onde o sinal de entrada está conectado na porta não inversora. Mas lembramos que, mesmo na configuração não inversora, os resistores que controlam o ganho continuam sendo conectados na porta inversora, na porta negativa. Então eu tiro a fonte que estava aqui, coloco a fonte conectada na porta não inversora, mas os resistores permanecem no mesmo lugar por uma questão de estabilidade. Bom, e aí, mudando a configuração, né, como eu estou trazendo essa entrada para cá, a relação entre a saída e a entrada também muda, ou seja, eu tenho uma nova equação que relaciona saída e entrada. Bom, eu deixei esse exemplo para vocês se divertirem, né, quando foi lá naquela aula, e aí novamente eu deixo ele para você rever. E aqui eu destaco duas questões bem interessantes para a gente poder encontrar essa função de transferência desse circuito. A primeira delas é que... Nilson, só um minutinho. Me dá só um minutinho, só resolver uma coisinha aqui, 2 minutos. Beleza. Nilson? Estou de volta. Tá aí? Oi, tô sim. Beleza. Voltando. O que eu destaco aqui? Duas características importantes. A primeira delas é um circuito onde a gente tem a saída do amplificador, de dois amplificadores operacionais em cascata, ES e EO. Porém, eu tenho uma entrada
deste amplificador e uma outra entrada desse amplificador que é a saída desse. Então, para encontrar a função de transferência, na verdade é essa saída em relação a essa entrada. Mas, inevitavelmente, a gente vai precisar utilizar essa saída desse, que vai ser a entrada desse daqui, tá bom? E lembra que a gente falou que esse daqui era um circuitinho de primeira ordem? Sabe por que ele é um circuito de primeira ordem? Porque ele tem um capacitor aqui, ó. E se eu tenho no meu circuito um capacitor, um elemento armazenador de energia, consequentemente eu tenho um circuito de primeira ordem. O que é um circuito de primeira ordem? É um circuito que envolve equações diferenciais de primeira ordem, ou seja, tem derivada ou tem integral, certo? Bom, mas essa daqui era o desafio da primeira unidade, que eu deixei para vocês se divertirem, e agora já dá para a gente passar rapidinho também pela segunda... 2.2, né? 2.2. Que é quando a gente começou a falar sobre a modelagem matemática, não mais de um circuito RL nem RC, mas de um circuito RLC. Ou seja, aqui a gente vai tentar entender como é que funciona a dinâmica de circuitos de segunda ordem. Em especial, um circuitinho RLC, um circuito elétrico, né? Muito bom lembrar que a gente está falando especificamente nessa unidade somente de circuitos elétricos. Um circuito elétrico RLC. Bom, claro, é interessante a gente lembrar que é um circuito formado por um resistor, um indutor e um capacitor. Então, a sigla, né, RLC, é dos componentes passivos que o compõem. E que esses elementos podem estar conectados tanto em série quanto em paralelo. Então, eu posso ter um RLC série e um RLC paralelo, tá bom? Esse circuito, ele é chamado de circuito de segunda ordem porque a relação que existe entre tensão e corrente dele me gera uma equação diferencial de segunda ordem, ou seja, uma segunda derivada ou uma integral dupla, enfim, eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, certo? Por isso ele é chamado de circuito de segunda ordem. Agora, lembra que a gente acabou de comentar? A ordem do sistema é determinada pelo quê? Pela quantidade de elementos armazenadores de energia. Nesse caso, como a gente tem um indutor e um capacitor, ele é um circuito de segunda ordem. Esse daqui é o nosso circuito, o nosso bom e velho circuitinho RLC, onde eu tenho uma fonte de tensão que varia no tempo, alimentando um resistor, um indutor e um capacitor, todos esses 4 elementos associados em série. Tá bom? Para a gente fazer a nossa modelagem, a gente vai seguir aqueles mesmos passos anteriores. Vou definir problema, vou estabelecer qual é a lei fundamental que eu vou utilizar, vou fazer algumas considerações, né, as simplificações e aproximações e encontrar a equação. Então vamos por partes. Primeiro, qual é o nosso problema? Esse processo aí é padrão, né, Luciano? Toda vez vai seguir o mesmo processo. Né? Exatamente. Esse procedimento, ele é padrão. Eu vou procurar definir qual é o problema, aí você vai me dizer, mas o problema é sempre o mesmo. Mais ou menos. Por quê? Porque aqui, nessa definição do problema, a gente fez para o RC e o RL a obtenção da função de transferência. E aí a gente estabeleceu quais eram as grandezas, né? Quais eram as variáveis de entrada e de saída. Mas se você está lembrado, para o RC eram 2 tensões, para o RL já não eram 2 tensões, era uma corrente e uma tensão. Então, mudou a definição do problema? Mudou. E outra coisa, lá na unidade 1, a gente falou assim, olha, eu consigo representar a modelagem matemática de 2 maneiras. Uma por função de transferência ou por espaço de estados. Modelagem por espaço de estados. Então, nesse caso aqui, a gente pode também modelar o sistema
RLC por espaço de estados. Certo? Certo. Bom, então o processo é o mesmo, mas quando a gente olha para alguns desses momentos, para alguns desses passos, eles podem sim ser diferentes, tá bom? Nesse nosso caso, o nosso problema é obter a função de transferência, então a representação nesse momento ainda é a função de transferência, do nosso circuito RLC série, considerando como entrada V de T e como saída a tensão sobre o capacitor, ou seja, VO de T. Se o meu circuito é um circuito série, eu vou utilizar o quê? Qual vai ser o meu conceito teórico, a minha lei fundamental de circuitos elétricos para me auxiliar? Vai ser do mesmo jeito a lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das malhas, certo? E aquelas considerações que a gente fez para os circuitos de primeira ordem, eu vou fazer todas aqui novamente. Ou seja, a gente vai considerar que os resistores, capacitores e indutores são ideais, ou seja, são lineares, são puros, não variam com o tempo, nem com temperatura. A gente vai considerar que os condutores, que os fios, digamos assim, né, são também ideais, são perfeitos, digamos assim, e a gente vai considerar que eles têm condições iniciais nulas. Então, tudo isso também vai ser considerado no nosso circuitinho de segunda ordem, tá bom? E aí, a gente vai para a nossa lei de Kirchhoff das tensões para obter quem? O equacionamento. Aquelas relações que a gente descreveu de tensão e corrente para resistor, capacitor e indutor serão as mesmas. Então, aquele quadro onde eu tenho, né, todas as minhas relações de tensão e corrente para cada componente, claro, são válidas porque os componentes são os mesmos. A pergunta agora é: qual é a equação para um sistema como esse, considerando essas relações e considerando a lei de Kirchhoff das tensões, que diz que a soma das tensões de um circuito como esse é igual a zero. Olha como fica. Tensão sobre o resistor, tensão sobre o indutor, tensão sobre o capacitor, menos a tensão da fonte é igual a zero. Então, o conceito, o jeitão, a cara da equação que a gente tem lá para o circuito RC é a mesma. Qual é a diferença? É que agora eu tenho um componente a mais. E esse componente a mais, por ser um componente que armazena energia, leva esse circuito para a ser chamado de um circuito de segunda ordem, porque a equação acaba sendo de segunda ordem. Tá vendo que eu tenho uma derivada e uma integral? Isso faz com que ele seja de segunda ordem, porque a minha equação diferencial resultante disso daqui é uma equação de segunda ordem, é uma segunda derivada. E a minha tensão, como é a tensão no capacitor, continua sendo 1 sobre a capacitância vezes a integral de t dt. Bom, obtivemos o comportamento do sistema, comportamento do circuito RLC série no domínio do tempo. Mas isso é a solução dos nossos problemas? Ainda não. Está faltando o quê? Aplicar a transformada de Laplace para obter as equações do domínio da frequência. Então, o mesmo procedimento que a gente fez para o RC. Bom, essa daqui é a minha equação no domínio do tempo. Só que eu quero ela no domínio da frequência. Então, daqui para cá, eu apliquei a transformada de Laplace, certo? Então, RI de T virou RI de S, LDI dt virou LSI de S, e 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente virou 1 sobre SC vezes I de S, igual a V de S. Peguei esse V de T, passei para o lado de cá e apliquei a transformada. E esse daqui é aquela mesma expressão anterior, né? Aplicada aqui a transformada de Laplace, aqui também,
essa é a resultante. Bom, aplicada a transformada de Laplace, o próximo passo é obter a função de transferência. E aqui é a parte fácil. Como assim? O que é função de transferência? De novo, variável de saída sobre variável de entrada, que eu escolhi, que eu defini lá no início do meu problema. Quando eu divido VO por VS, eu tenho que dividir esse outro lado da equação por esse outro lado da equação. Resultado, posso, depois de uma manipulação algébrica, obter ou algo parecido com isso, ou assim. Qual que é a diferença? Simplesmente manipulação algébrica. Ah, por que que isso daqui? Por que que eu faço esse daqui? Porque muitas representações, em alguns momentos, exigem que o coeficiente que acompanha a minha variável de maior ordem, ou seja, o s ao quadrado, seja 1. E nessa equação aqui, nessa função de transferência, ele é LC, tá bom? Então, para ser 1, eu divido isso aqui por LC, divido isso aqui por LC e obtenho essa daqui. Agora, lembrando, Nilson, daqui para cá, ou seja, dividir isso por isso, para obter isso aqui, depende de manobra, depende de manipulação algébrica. Isso, matemática, coisa que a gente já fez, né? A gente vem fazendo isso inúmeras vezes ao longo das diversas disciplinas que a gente vem trabalhando, tá? Então, obtivemos quem? A tal da função de transferência. Alcançamos o nosso objetivo, certo? Bom, lembra que eu falei que a nossa definição do problema, ela poderia ser diferente quando você perguntou se o roteiro é sempre o mesmo? Sim, o roteiro é sempre o mesmo. Mas aquela definição do problema é sempre a mesma? Não, porque eu posso buscar representar o meu modelo, o meu sistema, de uma outra forma. Que outra forma seria essa? A gente disse assim, olha, tem a tal da função de transferência, que é no domínio da frequência e que facilita a manipulação das equações, porque ao invés de equação diferencial no domínio do tempo, eu trabalho no domínio da frequência, e o que é a derivada vira um produto, o que é uma integral vira uma divisão, mas essa tal de função de transferência tem as suas limitações, que a gente inclusive já falou sobre elas lá na unidade 1, que dentre elas, por exemplo, eu consegui trabalhar apenas com sistemas de uma única entrada. Tá? E aí, uma solução para esse problema, ou seja, uma forma de trabalhar com, por exemplo, sistemas que têm mais de uma entrada, é utilizar uma outra representação que trabalha no domínio do tempo, não é no domínio da frequência, chamado de espaço de estados, que a gente também já tratou um pouquinho sobre ela. Essa representação no espaço de estados, ela normalmente é recomendada quando você tem sistemas de segunda ordem ou mais, certo? Bom, então o que a gente vai fazer a partir de agora? Modelar o nosso circuito RLC série através de uma representação por espaço de estados, certo? Bom, primeiro passo para se fazer isso. Por ser um circuito de segunda ordem, eu tenho que definir o que a gente chama de duas variáveis de estado. A definição da variável, ou das variáveis de estado, é uma condição essencial para a gente definir, não definir, né, mas para a gente iniciar o processo de representação em espaço de estados, certo? Por quê? Porque o formato, o jeitão da representação por espaço de estados tem como referência essas duas variáveis. Então aqui, para os nossos sistemas, a gente já vai estabelecer um jeitão meio que padronizado. Qual vai ser? Bom, a nossa primeira variável de estado, que a gente vai chamar de x1, ela vai ser sempre a nossa variável de saída.
Então, no nosso circuito RLC, a variável de saída não é a tensão sobre o capacitor? Então, eu vou dizer que X1 é igual a tensão sobre o capacitor. Essa é a primeira variável de estado. A segunda variável de estado, que é o tal do X2, vai ser a derivada dessa variável de estado. Então, X2, que é a minha segunda variável de estado, é a derivada da variável de saída. Então, vai ser a derivada da tensão de saída, tá bom? Então, definimos isso para o nosso sisteminha, para o nosso circuitinho RLC sério, certo? Guarda essa informação aí. Bom, outra coisa. Para a gente trabalhar com a tal da representação por espaço de estados, eu também vou precisar do comportamento do sistema. Claro, eu quero representar exatamente isso. Só que nesse caso, eu tenho eu preciso de uma representação, quer dizer, preciso não, né? Eu terei uma representação por meio de uma equação diferencial de segunda ordem. Por que é uma equação diferencial de segunda ordem? Ou seja, com uma segunda derivada? Porque o meu circuito tem dois elementos armazenadores de energia. Tem um indutor e tem um capacitor. E aí, como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou... Porque agora eu preciso obter essa minha equação diferencial com a minha segunda derivada. E como que a gente vai obter isso? Dá uma olhada. Lembra dessa equação aqui? Ela continua existindo, que é a tensão de saída é igual à tensão sobre o capacitor. Se eu derivar esta expressão e substituir naquela outra que a gente já tinha, perceba que essas duas equações aqui, ó, a gente já obteve lá para fazer a representação por função de transferência. Nada mudou. Só que agora o que eu estou fazendo é, eu preciso substituir a informação dessa nessa daqui, porque eu preciso obter uma equação diferencial de segunda ordem. Eu preciso enxergar essa equação diferencial de segunda ordem. Coisa que eu não precisei quando eu fiz a representação por função de transferência. Mas agora eu preciso. Então, deriva e substitui no lugar de I de t, a derivada de VO de t. O resultado vai ser uma expressão como essa. Ah, isso daqui, derivado, substituindo aqui. Bom, manobra algébrica de novo. E aí a gente tem que fazer isso daí à mão para chegar numa expressão como essa daqui. Como dissemos, uma equação diferencial de segunda ordem. Beleza? Bom, agora, conhecida essa equação diferencial de segunda ordem, o que a gente precisa? A gente precisa substituir, a gente precisa reescrever essa equação por meio das variáveis de estado. Ah, como assim? Na minha equação de segunda ordem, eu não tenho x1 e x2. Quem que eu tenho? VO, R, L, V. Mas a minha metodologia de representação por variável de estado exige que eu tenha quem? Claro, as variáveis de estado. E eu disse que quem é a minha primeira variável de estado? VO. Então, onde tiver VO, eu vou escrever o quê? X1. E onde tiver a derivada de VO, eu vou escrever o quê? X2. Só tem um problema. Aqui eu tenho a segunda derivada de VO. E nas minhas relações aqui de x1 e x2, eu não tenho segunda derivada. Mas e se eu derivar essa expressão aqui? x2 é igual a derivada de VO de t. O que eu vou obter? Derivada de x2, que eu vou representar por meio de um ponto sobre essa variável, é igual a derivada segunda de VO de t, que é o que eu preciso substituir aqui. E foi exatamente isso que foi feito. Com um pequenino detalhe, que eu até reportei lá. Tá vendo essa equação aqui que veio do nosso livro? Aqui não são dois pontos. Aqui é um único ponto, tá bom? Então lá no livro, ou lá no material dos slides, corrijam isso aí, por favor. Aqui é um único corrigir, então, ponto. né? É só um. Isso, pode
Pode corrigir, que é um único ponto. Por quê? O que esse ponto aí representa? Representa que essa variável x2 é uma derivada. Foi derivada, está derivada. Certo? Eu só consegui substituir todos os meus VOs por x1 e x2 porque eu derivei x2, representei por meio desse único ponto para isso aqui virar uma segunda derivada. Aí no lugar disso daqui, eu coloquei x2 ponto. Claro, eu já isolei ele aqui, porque é um formato que eu preciso. Mas essa equação aqui é essa equação com essas variáveis substituídas. Tá bom? Certo. Beleza, chegamos na nossa primeira equação com a variável de estado. Bom, outras informações. Para o nosso modelo de variável de estado, eu tenho duas variáveis importantes. Além de x1 e x2, eu tenho o que a gente chama de variáveis de entrada e de saída da representação por variável de estado. Então, eu digo que o meu U é o meu V de T. Ah, por que U é V de T? Porque na representação por variável de estado, U é entrada. E quem que é a entrada do meu circuito RLC série? V de T. Na minha representação por espaço de estados, Y representa a variável de saída. Mas quem é a variável de saída? A variável de saída é VO de T. Mas quem que é VO de T quando eu definir as minhas variáveis de estado? X1 de T, certo? Então, aqui eu poderia, inclusive, substituir esse V de T por U, certo? Então, para essa equação aqui, que também é um ponto só aqui, né? Eu poderia, inclusive, substituir isso daqui por U. E é o que a gente vai fazer agora. Aqui, eis o ápice, eis o apogeu do que a gente está procurando na representação por espaço de estados, que é essa representação aqui, ó. Ou seja, uma representação matricial do comportamento do meu sistema. Ah, onde é que está isso? Como é que... Calma, vamos por partes. Bom, como é que é a constituição de uma representação por espaço de estados? Na sua forma matricial. Isso aqui a gente já apresentou lá na unidade 1, então vamos lembrar. Primeiramente, tá vendo aqui x1 ponto e x2 ponto? Certo. Então, a representação por espaço de estados, ela considera que este elemento aqui é a derivada da minha primeira variável de estado. Aí você vai me perguntar, poxa, mas em lugar nenhum aqui para trás, eu vi a derivada de x1. Concorda comigo? A gente não falou ainda de derivada de x1. Derivada de x2, sim, a derivada de x2 está aqui. Mas derivada de x1, em lugar nenhum eu fiz isso. Mas faz o seguinte, pega isso aqui, ó, e deriva, então. Se eu derivar x1, eu vou obter, obviamente, a derivada de x1 é igual à derivada de VO de t. E o que é a derivada de VO de t? x2. Então, eu posso dizer que x1 ponto, derivada de x1, é igual a... Tá vendo esse zero aqui? Lembra lá de multiplicação matricial? Como é que eu multiplico matrizes? Coluna vezes... Foi mal. Linha vezes coluna. Então, seria 0 vezes x1 mais 1 vezes x2. É isso que está dizendo esse x1 ponto. Ah, mas será que faz sentido? Bom, se a gente derivar, de novo, né? Se a gente derivar x1, eu encontro a derivada de VO, certo? E a derivada de VO quem é? x2. Então eu posso afirmar que x1 ponto é igual a x2. Como é que eu transfiro essa informação para uma forma matricial? Essa equação simples que x1 ponto é igual a x2. Assim, ó. 0 vezes x1 é 0. 1 vezes x2 é o próprio x2. Então, x1 ponto é igual a x2. Só que tem essa outra forma aqui. Mas, tem mais alguma coisa na minha equação original? Não. Então, é 0 vezes u.
Então, essa primeira equação aqui vem desse tal de x1 ponto, que nada mais é do que o próprio x2. Bom, e a outra equação? Ah, mas por que eu tenho que ter outra equação? Porque o seu circuito é de segunda ordem, e por ser de segunda ordem, você estabeleceu duas variáveis, você precisa estabelecer duas variáveis de estado, e, por consequência, o formato, o jeitão do espaço de estados na forma matricial tem duas equações. A segunda equação vem de onde? Esse x1 ponto aqui, na verdade, é essa equação aqui. Lembra? Isso aqui não é dois pontos, isso aqui é um ponto só. Então, x2 ponto, ou seja, a primeira derivada de x2 é igual a menos 1 sobre LC vezes x1. Então, menos 1 sobre LC vezes x1. Volto a repetir. Produto de matrizes. Linha vezes coluna. Então, tem uma matriz 2 por 2 multiplicada por um vetor. Duas linhas e uma única coluna. Então, este fator vezes x1 mais este fator aqui, que inclusive está errado, mas é menos R sobre LC, está faltando um capacitor aqui, é esse fator aqui. Vezes quem? Vezes x2. Opa, mas essa minha equação tem 1, 2, 3 termos. Bom, mas o meu formato também tem uma outra matriz aqui. Essa é a matriz A, essa é a B, essa é a C e a D nem existe. Mas poderia existir. O que tem nessa matriz B? Olha aqui o que está faltando. Qual é o fator? Qual é o termo que multiplica pela entrada? 1 sobre LC. E aí eu concluo toda a representação dessa equação no meu formato matricial. Bom, variáveis de estado, suas derivadas representadas, está faltando o quê? Matriz C, que é uma matriz linha, que é a minha variável y. A gente disse aqui atrás que y é igual a quem? x1, e que é igual a VO. Então, se eu tenho que multiplicar por x1 e por x2, quem é y? 1 vezes x1 mais 0 vezes x2, porque y é igual a x1. Então, essa é a forma da nossa matriz C. Nem tem uma matriz D, que seria normalmente uma matriz de um único elemento. Essa matriz D é igual a 0. Essa daqui é a representação por espaço de estados de um circuitinho RLC. E aí, com isso daqui na mão, a gente consegue substituir esses valores de capacitância, indutância e resistência por valores numéricos e levar para dentro do MATLAB. E por meio de algumas funções, simular o comportamento de um circuito, por exemplo, como esse. Só que esse daqui é diferente desse, porque esse daqui é o nosso desafio, que é obter um modelo matemático, tanto função de transferência quanto espaço de estados, para um circuito RLC paralelo, onde a variável de entrada é a fonte de corrente, mas a variável de saída não é mais tensão. A variável de saída é corrente sobre o indutor. E aí aqui fica o desafio da aula referente à seção 2.2. Certinho? Beleza? Uhum. Bom, na sequência aqui, o que ele diz? Ele diz, olha, para que você faça o teste a partir do conhecimento, por exemplo, da representação por espaço de estados, ou da representação pela função de transferência, se lá no seu ambiente computacional, seja ele qual for, você vai precisar estabelecer alguns sinais de entrada. E a gente já tratou sobre eles, né? Ou vai ser uma função degrau, ou vai ser uma função impulso, ou vai ser uma função rampa. E elas dependem do quê? Dependem de que tipo de sinal esse circuito real, quando for implementado, vai estar submetido. Degrau vai ser um sinal
um sinal parecido com o sinal degrau, parecido com o sinal impulso, parecido com o sinal variável no tempo como o sinal rampa? Bom, dependendo do que for, você vai escolhê-los para fazer os testes. Para aquele nosso circuito RLC, se eu aplicar uma função degrau, olha como é que fica a resposta. Ah, de onde veio esse gráfico? Esse gráfico veio do MATLAB. Então eu peguei, por exemplo, uma representação por espaço de estados como essa, disponibilizei, informei, programei o MATLAB e ele me entregou como resposta uma saída como essa. Então eu estou dizendo assim, olha, a tensão de saída sobre o capacitor de um circuito RLC série se comporta desta forma ao longo do tempo quando eu aplico uma entrada degrau. Se eu aplicar um impulso, ele se comporta desse jeito aqui, ó. E se eu aplicar uma rampa, ela se comporta desse jeito, tá bom? De onde vem isso aqui? Volto a repetir. De resultados de simulações em ambientes computacionais. Certo. Beleza? Bom, esses tais circuitos RLC normalmente são aplicados também como filtros. Assim como os RCs e os RLs, o RLC também é aplicado como filtro. Sejam filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa, rejeita-faixa, que possuem algumas características, né? Como a sua ordem, então quanto maior a ordem, mais próximo de um filtro ideal ele fica, e ele tem como característica um ganho, se for um filtro ativo, e a sua frequência de corte, além do fator de qualidade. O ganho do filtro, ele é caracterizado por uma constante, né, um único valor, e essa constante, se for um filtro passivo, normalmente é 1, ou se for um filtro ativo, ele amplifica, se eu tiver um amplificador operacional na história. A frequência de corte, na verdade, ela é dizer assim, olha, se eu estou com um filtro passa-baixa, eu vou selecionar que tipo de frequência? Abaixo dessa frequência. Ah, é um passa-alto, então é acima daquela frequência. E o fator de qualidade controla a forma da resposta em frequência, olhando para a transição dessa tal banda passante. Ah, se ele permite a passagem só de sinais de baixa frequência, como é que essa banda passante se comporta? Como é que essa transição se comporta? É uma transição que demora muito? É uma transição rápida? É uma transição que tem variações? Isso é fator de qualidade. Que são calculados dessa forma. A frequência de corte é a relação que existe entre a indutância e a capacitância do circuito RLC. E o ganho de qualidade é relações entre resistor, indutor e capacitor. E aqui o nosso livro texto traz, dizendo assim, olha, o circuito é o mesmo, tanto para um filtro passa-baixa, quanto para um passa-alta, quanto para um banda passante ou passa-faixa, quanto para um banda de rejeição ou rejeita-faixa. O que muda? O que muda de um filtro para o outro, se o circuito é o mesmo? Muda de onde eu estou extraindo a minha grandeza de saída. Para um passa-baixa, eu vou olhar para a tensão de saída sobre o capacitor. Mas se for um passa-alto, eu vou olhar para o indutor. E é claro, se a tensão, se a grandeza muda, a função de transferência também muda. Mas a forma de calcular o valor da frequência de corte e o ganho de qualidade permanece o mesmo, se vocês observarem aqui. Mas percebam, as funções de transferência são sempre diferentes, porque, por exemplo, para um banda passante é sobre o resistor, e para um rejeita-faixa é entre o resistor e o capacitor e a fonte. Beleza? Nilson? Beleza. Entendido? Entendido. Então, sei que é puxado, sei que tem conceitos aqui que a gente só consegue entender fazendo. Por isso que é muito importante que você faça as atividades do AVA, não só as atividades do AVA, mas as atividades que a gente propôs, né, ou seja, do livro-texto. Certo. E eu nem, enfim, né, não tenho nem tempo para começar a falar da sessão 2.3. Não tem problema. Desde que quando a gente for falar sobre ela semana que vem, a sessão 2.1 e a 2.2 esteja compreendida e que você me traga as dúvidas.
a gente discute as dúvidas e entra na sessão 2.3. Beleza? Tranquilo? Luciano. Oi. As aulas que você está dando na segunda-feira, tem como eu também estar assistindo elas, tipo assim, no outro horário? Só para tipo, mim poder já estar adiantando, né? Se tiver Claro, um claro, não tem tempinho. problema nenhum. Olha, como é que a gente pode fazer? Os vídeos, né? Ou seja, a videoaula, ela é disponibilizada no AVA do aluno. Mas você está matriculado na aula de quinta-feira. Segunda. Então, essa Não, aula que a gente... Hã? eu estou matriculado na aula de segunda. Ali até disse que ia Ah, é? conversar com você sobre isso, né? Ah, não, então beleza. Porém, Então, não porém tem... na segunda eu também estou fazendo eletromagnetismo, né? Mas ela falou, não, você assiste a aula na quinta, que eu estou conversando com o Luciano Tá. sobre isso. Então, beleza. Não, é verdade, você tinha falado sobre isso mesmo. É porque eu não lembrava que você estava matriculado na segunda. Então, não tem problema. Lá no seu ambiente virtual da sua disciplina, você vai ter disponível a aula da segunda-feira. A videoaula da segunda-feira. Então, por exemplo, eu ainda não disponibilizei, não. Vou fazer isso hoje ainda. Mas eu vou disponibilizar lá no ambiente virtual a videoaula da segunda-feira. Aí Tipo, para mim você pode... seria bom, né? Então, mas ó, a turma de segunda-feira está exatamente junta com a nossa aula de hoje. Eu só consegui Ah, tá. chegar também até a 2.2. A gente vai falar da sessão 2.3 na próxima segunda-feira. Ah, Beleza? tá. Beleza. Tranquilo? Então Tranquilo. tá bom. Ó, Pelo que eu tô vendo, tipo assim, a dificuldade que eu tô vendo aí é mais essa questão da transição mais matemática, né? Porque você, tipo, tá pegando bem resumido, né? Passando já fazendo aham, o Laplace, já pulando para ele, já feito, pronto, né? isso, E, exatamente. e cabe de mim agora, tipo assim, resolver, né? Fazer Então, a resolução do cálculo. o que que a gente vai fazer? A partir da próxima aula, a gente já vai. Eu estou tentando desenrolar aqui um jeito da gente fazer exercícios durante a nossa aula online, tá bom? Não vai ser só uma apresentação como essa, dando esses saltos. Aí a coisa vai ficando mais clara. E a gente vai resolver exercício, tá bom? Aí isso vai ficar mais claro para você. Beleza. Beleza? Certinho. Tranquilo? Então tá bom. Nilson, terminado então, encerrada a nossa aula de hoje. Os vídeos e os materiais estão no ambiente virtual. Peço, né, recomendo novamente que você faça as atividades. Eu sei que vai ser puxado, por isso que eu comecei a aula falando hoje que a gente vai precisar de muito empenho e dedicação para conduzir esse período, mas eu tenho certeza que com isso a gente vai obter êxito, tá bom? Então é realmente produzir durante esse período de quarentena. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Certinho, Então tá tranquilo. bom. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. No grupo, enfim, pelo WhatsApp no privado, sem problema nenhum. Tá bom? Tá bom, então. Valeu. Então tá bom. Valeu, Will, Nilson. Obrigadão. Até mais. Boa Falou. noite, cara. Boa noite.